pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Nona Casa, da Leigh Bardugo. Esse livro foi traduzido pela Marina Della Valle aqui no Brasil. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho, porque é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Eu nunca li nada da autora, mas pelo que eu vi, esse livro foi o primeiro livro adulto dela. Ela tá entrando aí nesse mundo. E aqui ele é dado como um livro de fantasia, mas na minha opinião, ele é um pouco de uma mistura de policial com algumas pitadas de fantasia. Então eu vou passar mais ou menos pra vocês o que a história conta e depois trazer aqui minhas opiniões. Esse livro aqui, ele vai contar a história da Alec, que é uma menina que a vida toda ela teve problemas por conta de um dom que ela tem e ela não sabe como usar esse dom. E aí ela se envolveu com muita coisa errada, com droga, prostituição, até que chega um momento na vida dela que ela tá à beira da morte, hospitalizada, e chega o Sandal, que é o reitor da faculdade de Yale, e ele faz uma proposta para ela entrar, né, como universitária na faculdade e ao mesmo tempo participar de uma entidade secreta que existe ali, utilizando o seu dom. Ele explica mais pra frente, né, durante a escrita do livro, o que é esse dom, para que ele serve e como que funciona, né, essa magia que existe dentro dessa universidade. Então, nesse primeiro momento, eu achei bem confuso o livro, porque você não tem uma explicação. São 9 casas no total, eu não vou me recordar o nome de cada uma delas, mas são 8 casas que detêm da magia, e a 9ª casa é a casa Leigh, que é onde a Alex, né, foi colocada ali para trabalhar. E essa casa Leigh, ela tem a obrigatoriedade de fiscalizar as outras casas. Então, se as outras casas elas estão usando a magia de forma correta, se elas não estão matando pessoas, se elas não estão prejudicando a vida dos universitários, até porque esses outros mágicos, né, dessas outras casas também são universitários. Então a gente vê a Alex ali entre passado e futuro, que é a escrita da autora. Aqui ela coloca como inverno, verão, essas passagens do tempo. E aí a gente entende que dentro da casa da Leigh, né, existe uma estrutura organizacional ali. Então a Alex é um Dante, né, colocada. O Dante é uma pessoa que está em fase de aprendizado. Depois a gente tem o Darlington, que é o Virgílio, que é a pessoa que vai mentorar o Dante. Então vai mostrar como que funciona, quais são os rituais, qual é a forma de trabalhos dele, como que funciona a diplomacia. Aí depois a gente tem o Óculos, que é no caso aqui é a Pamela, que ela funciona ali como um guardião. É uma pessoa que já terminou a faculdade, então ela já passou como Dante e Virgílio, mas ela continua ali na faculdade fazendo pesquisas, mas ela tem a obrigação de manter tudo organizado. Então ela cuida da casa, ela tem essa função, né? E ampara tanto o Virgílio quanto o Dante. Acima do Óculos, a gente vai ver o reitor, que no caso é o Sandal, que é o cara que convidou ali a Alex a participar, né, da faculdade, principalmente por causa do dom dela. E a gente tem o Centurião, que ele fica ali meio que na lateral, que ele é um policial que serve a Leigh. Porque, assim, você pensa que a gente tá falando de magia e que algumas coisas podem dar errado, mas como que tudo isso não é visível à humanidade, né? Então, essa conexão com a polícia serve para isso, para abafar casos, para que as coisas não saiam fora do controle. Então, mais ou menos é essa estrutura que fica dentro da faculdade. A estrutura é um pouco maior, mas aí você vai vendo ao longo do livro. E aí ela tem que cumprir algumas funções ali, né, durante o dia a dia dela, entre estudar na faculdade, normalmente, como uma universitária comum, e fazer os trabalhos para a Leigh.
Só que aí a gente vê que tem duas problemáticas durante o livro. A primeira delas é o Darlington, né, que é o Virgílio, que teria que orientá-la ali e que do nada ele some. Nesse primeiro momento a gente não sabe como que ele desapareceu, de que forma que isso aconteceu, mas a gente sabe sim que existe um plano ali dentro da Aleph para tentar recuperar. Só que esse plano ele necessita da lua nova, então eles estão esperando a lua nova chegar para eles fazerem esse ritual para recuperar o Darlington. A segunda problemática é a Aleph, ela está em campanha de patrocínio. Como que funciona? Todas essas casas que fazem magia, elas fazem com propósito a grandes pessoas, a grandes empresários. Então, eles ajudam esses empresários a terem mais dinheiro, a conseguirem bons negócios, esse tipo de coisa. E aí, essas casas, elas têm muito dinheiro exatamente porque elas estão envolvidas com isso. E essas casas são as patrocinadoras da Aleph. Então, por mais que elas sejam vigiadas pela Aleph, são elas que dão o dinheiro para a Aleph existir. O que é um ponto, né, a se pensar, porque se você pensar que você está sendo patrocinado por quem você tem que observar, por quem você tem que monitorar, isso não é nem um pouco ético. Então é uma das coisas que eu fiquei assim bem confusa nesse livro, porque como assim, sabe? Deveriam ser esses caras aí super cheios do dinheiro que patrocinavam a Aleph pra saber que eles estão fazendo uma coisa bacana pra eles continuarem usando desse poder mágico. Mas não, são as outras casas, as outras 8 casas que patrocinam a Aleph. Então é um outro ponto que eu falei assim, nossa, que curioso. E o terceiro ponto, fora o Darlington resumindo e a Aleph está em campanha, em época de patrocínio, para ver se as outras casas continuarão a dar dinheiro para a Aleph, é que existe um evento mágico ali. A Aleph, ela tá monitorando, fazendo o seu monitoramento. Acaba, a Alex vai pro dormitório dela, vai fazer as suas coisas normais do dia a dia, porque o ritual lá ocorreu normalmente, não teve nenhum problema. Ela recebe uma ligação, né, da Oculus, da Pamela, falando, olha aqui, Alex, você tem que ir até tal lugar porque ocorreu uma morte e a gente precisa saber se alguma das outras casas está envolvida nessa morte. E a Alex já tá assim, exaustíssima, e ela vai lá ver. Ela vê uma garota, né, loira, pelo que eu me lembro, conversa ali com o centurião e o centurião fala assim que não vê nenhum resquício mágico, mas ela se identifica com a vítima. Por quê? Como aquilo que eu falei no começo pra vocês. A Alex é uma garota pobre e que ela se envolveu com várias coisas erradas. E ela percebe que essa vítima, ela também era uma garota que estava ali meio perdida. E que por conta disso, parecia que ninguém em Yale estava preocupado com isso. E ela fala, mas nossa, por quê? Por que tá acontecendo? E aí, ela começa a sua investigação. Mesmo o centurião tendo falado que tava tudo certo, tudo bem, ela resolve se aprofundar mais no caso para realmente ter certeza de que não tem nenhum envolvimento das outras casas nesse assunto, tá? Eu não sei se eu comentei, mas o dom da Alex é de ver cinzentos. Cinzentos são fantasmas, tá? Pra gente. Eles são chamados de cinzentos porque ninguém consegue vê-los. Eles só conseguem ver os cinzentos quando eles tomam uma poção mágica e aí eles conseguem ver os cinzentos. E a Alex, ela não precisa dessa poção e ela vê normalmente. Só que ela consegue ver até com cores, muitos desses cinzentos. Eles foram nomeados dessa maneira porque era essa maneira que quem toma a poção consegue ver. E aí, nesse meio de investigação, a Alex acaba se unindo com um cinzento também para tentar a busca entre os dois mundos, né? Então, ela ali no mundo dos humanos e esse cinzento que tá ajudando no mundo não corporal ali. Esse briefing da história que eu passei aqui para vocês, ele é bem interessante, mas como eu disse, esse livro ele tem algumas problemáticas e essas problemáticas acabam com a história. Eu acho que esse livro tinha tudo para ser um ótimo livro, mas ele se perdeu muitas
muitas vezes, e com assuntos que são extremamente delicados, que é até complicado falar aqui. Então, o primeiro ponto que eu tenho pra falar aqui é sobre a escrita. É um livro confuso, você não tem explicação das casas. Eu mesma, ao longo do livro inteiro, eu ficava lendo, não, mas essa casa é o quê? Sabe? Quando você lê, por exemplo, Harry Potter, você vai saber aonde que é Sonserina, aonde que é Grifinória, Lufa-Lufa, você tem a noção de como é cada casinha, como cada casinha funciona. E aqui não. Ao longo da investigação da Alex, é que você vai tendo contato com essas casas e meio que você fica confuso, porque são personagens que você não tá convivendo com eles ali. Então, do nada, ela vai falar com um personagem de uma casa, aí depois ela já tá falando com outro, e meio que a impressão que me dá é que na mente da autora tá muito claro essa linha, né, esse rumo da história. Mas conforme você vai lendo, você vai tendo que catar as coisas ali pra entender o fluxo da história, sabe? Você não conhece realmente, tirando esses personagens que eu falei, você não conhece os outros que estão entrando na história profundamente. Segundo ponto, a Alex tem uma vida dupla aqui, como se fosse um super-herói, então ela tem esse pessoal da Leth, que são seus amigos ali, que trabalham com ela, mas também tem o pessoal da faculdade, as amigas de quarto dela. E aí que eu queria entrar, que eu acho que foi o ponto principal. Ela tem as amigas dela lá e acontece um evento numa festa, um evento traumático que envolve assuntos como estupro, né? E eu detestei a forma como a autora lidou com essa situação. Independentemente que as casas e a Leth, ela tenha que ser algo fora da sociedade, né? Algo que não vá pra mídia, independente disso. Eu achei muito ruim a forma com que a autora lidou com a situação aqui, porque isso é um crime. E se a gente normaliza esse crime, ou a gente arranja soluções para solucionar esse crime que não sejam a solução correta, né? Que mensagem a gente tá passando pros leitores, sabe? Porque eu li e eu posso falar assim, nossa, ok, isso é um absurdo. Mas e se um jovem tá lendo? Tudo bem, é um livro adulto, maiores de 18 anos. Mas uma pessoa de 17 anos que acabou de fazer 18 anos, ela continua tendo um pensamento adolescente, sabe? Às vezes com 20, 25... Gente, foi muito errada a forma com que a autora lidou com a situação que aconteceu aqui. Esse livro tinha tudo para ser um ótimo livro, mas esses pontos de você não entender muito bem o que tá acontecendo na história, e aí isso ser um pouco cansativo. E esse ponto de que é um problema tão sério, tão real, que acontece aí diariamente, ser tão normalizado, ter uma solução tão ruim, sabe? Não faz sentido pra mim, né? Na minha opinião, não teria que ter essa parte. Ela não é uma parte significativa pro livro, para soluções dos problemas que acontecem aqui. E esse livro vai ter continuação. Eu, particularmente, eu não sei se eu vou dar continuidade à leitura, porque assim, alguns dos pontos que eu levantei aqui, que são as problemáticas do livro, eles não são solucionados. Então eles vão ser solucionados numa segunda edição, tá? E é frustrante, porque a gente fica achando o tempo todo que esse era o grande ápice do livro, sabe? E quando a gente vê que não é isso, não tem nada a ver, a autora não vai ir por esse caminho, eu fico frustrada, porque ao longo do livro todo você fica no passado, no presente, passado, no presente, no passado, no presente, pra chegar e o problema não ser solucionado, sabe? Eu sei que ela levantou outros problemas, mas eram outros problemas que, na minha opinião, eram paralelos, não era o problema principal, né? Como eu disse, esse livro, ele é razoável, ele não é bom, ele não é ruim. Acho que essas partes poderiam ter sido cortadas e ia se formar um livro muito melhor, com muito mais conteúdo, e eu acho que não teria necessidade de esse livro
se estender para uma segunda edição. Não vejo conteúdo, ficou muito ali naquela cidade, ali na faculdade, naquele ambiente, até porque a autora ela fala que a magia ela tá ali, ela não é uma magia que você leva para outro lugar. Até por isso as 9 casas elas ficam ali, porque se eles saem, eles não conseguem utilizar da magia da forma apropriada. Então, é um livro que vai continuar naquele ambiente, ela vai continuar na faculdade, aí ela vai ter esse problema específico para resolver e provavelmente a gente vai ver uma área da Aleph mais superior, né? Porque a gente via como o ponto máximo o Sandal, que é o reitor, mas a gente percebe ao longo do livro que vai abranger os outros poderosos também, porque a história, né, Alex jogou a merda no ventilador. E então, eu não sei pra onde que essa história vai, e eu não me senti extremamente conectada com esse livro. Então, eu quis trazer a resenha mesmo pra vocês saberem a minha opinião, porque quando esse livro saiu, ele tava muito hypado. Nunca tinha lido nada na autora, não sei dizer pra vocês. Eu sei que ela escrevia livros jovens, né? E ela começou a primeira escrita dela como livro adulto nesse aqui. E é um livro sensível. Se você é uma pessoa sensível, que tem a sensibilidade a estupro, a drogas, a violência, tem muita cena de violência e também as cenas de abrindo corpos, essas coisas, não é um livro pra você, porque aqui tem muito disso, mas também não sei se eu indicaria esse livro. Mas eu acho que é isso, pessoal. Isso é mais ou menos a minha experiência de como foi o livro, a minha opinião, né, do que eu achei sobre a história, sobre a escrita. E eu acho que se você for iniciar essa leitura, vá com cuidado, sabe? E vá com paciência, tá bom? Então eu acho que é isso. Se vocês gostaram da resenha, tá? Não deixem de passar lá no meu Instagram também, porque lá sempre tem conteúdo novo e diferente aqui do canal. Aproveita também e compartilha esse vídeo com seus amigos, colegas, familiares, com quem você sabe que gosta de literatura. E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau, tchau!